Bom dia, pessoal. Eu sou Lindomar Góes, venho lá do estado, não sei se vocês sabem qual é o estado que mais avança em inovação no Brasil, que é o estado do Amapá. É o estado que saiu da última posição do ranking de inovação e passou para a 16ª, avançou 9 posições nos últimos 3 anos, é o estado que mais avançou em inovação. E vou contar para você como a gente usou a criatividade para criar uma nova geração de startups de sucesso no Amapá, especialmente na Amazônia. Eu tenho vários chapéus, sou presidente da Associação Brasileira de Startups, e é a primeira vez que a associação tem um presidente fora do eixo Rio-São Paulo, um presidente da Amazônia. E aí você deve estar se perguntando como que uma pessoa lá da Amazônia passa a ser presidente de uma associação que é a maior associação de startup da América Latina, né? Também sou fundador da Tucuju Valley, que é a comunidade de startups do Amapá. Sou presidente da associação da Amapatec, que é a B Startups do Amapá, e estou terminando o mandato de Amapatec para ficar na B Startups. E sou fundador da Proesc. A Proesc é a maior startup da Amazônia, é a líder em gestão escolar no Brasil, tem 1 milhão de alunos, exporta inovação escolar para 6 países, além do Brasil: Portugal, Moçambique, Angola, Senegal, Guiné-Bissau. Nas horas vagas sou pescador, aqui é Amazônia, e sou originário de uma pequena vila do Amapá, do interior do Amapá, que na frente é um rio, o Rio Jari, e atrás floresta. E meus pais fizeram um pacto quando eles casaram, que eles não tinham estudado, mas que os filhos iriam estudar. Então, com 6 anos de idade, nós se mudamos. Eu tinha 6 anos na época, nós nos mudamos para uma outra cidade que tinha mais estudo. Depois saímos mudando. E a minha última mudança foi mudar para São Paulo para vir fazer mestrado. Depois voltei novamente para o Amapá. Aqui mais um pouquinho de Jarilândia. E aqui a Proesc. Também sou professor, sou formado, minha primeira formação é em matemática. E na época que eu era professor, tinha 400 alunos. E, para facilitar a minha vida, comecei a programar um diário. Para mim, eu gostava muito de tecnologia, aprendi a programar. E esse diário, outro professor quis, depois outro professor quis, depois a escola inteira quis, depois já estava em 40 escolas. Eu digo, vou ter que montar uma empresa. E nem sabia o que era startup nessa época. Isso já se fazem 16 anos. E nem tinha internet na Amapá. Então, eu colocava num disquete o programa para levar para uma outra escola, chegava lá, descompactava, e assim, então, consegui criar uma startup em um disquete. Aqui é o time da Proesc, tá? A gente tem 130 colaboradores diretos e mais de 500 colaboradores indiretos, e o pessoal diz que é o Google da Amazônia. Aqui um pouco de Amapá. O Amapá fica no meio do mundo. Aqui, no meio do mundo, na linha do Equador, tem cachoeiras fantásticas, tem a melhor camarão do mundo. E vou contar um pouquinho dessa história, como que a gente saiu da última posição do ranking de inovação para a 16ª. Em 2019, nós fizemos um pacto pela inovação no Amapá. E aí conseguimos colocar numa mesma sala adversários políticos, governador, prefeitos, deputados, academia, startups, numa mesma sala, e todos assinaram um pacto pela inovação. Então, deixou de ser um movimento de um prefeito ou de um governador para ser um movimento do Amapá. E, a partir desse pacto, a gente traçou um plano para o Amapá ser o estado mais inovador da Amazônia. Você percebe que agora que nós já somos o 2º estado mais inovador da Amazônia. Então, hoje, 5 anos depois, deu certo o nosso plano. E agora a gente tem um plano mais ousado ainda. A gente está criando um novo pacto pela inovação. E agora nosso objetivo é ser o estado mais inovador do Brasil. Não com a soberba de ser o melhor, mas com a ambição
de criar um modelo de desenvolvimento para a Amazônia que a gente possa replicar nos outros estados. Agora, com o chapéu de AB Startups, criei um projeto chamado Pacto Amazônia. Então, o objetivo desse projeto é criar um pacto pela inovação e um projeto de inovação em cada um desses estados da Amazônia. Você sabe que 59% do Brasil é Amazônia, mais da metade. Mas nós temos apenas 5% das startups brasileiras. Então, a gente precisa criar uma nova geração de startups. E tem dois tipos de startups que a gente incentiva na Amazônia. Startup de economia verde e startup de economia digital. Tá? A matéria-prima da startup de economia verde é a floresta. E a matéria-prima da startup de economia digital é a inteligência das pessoas. Então, são startups que não derrubam árvore. Aliás, a melhor maneira de proteger a Amazônia é investir em startups da Amazônia. Eu nunca vi uma startup derrubar uma árvore. Então, já somos o nono estado em número de patentes, o sexto estado no ranking de maior potencial de mercado do país. E aqui, agora esse ano, eu, Camila, Florentino e Valdir fomos eleitos para a nova presidência da Associação Brasileira de Startups. Aqui algumas viagens que a gente leva startups. Aqui foi para Portugal. Aqui um hotel que era abandonado no Amapá, que nós estamos transformando num parque tecnológico. É um hotel maravilhoso na frente do Rio Amazonas e estamos transformando num parque tecnológico. E aqui como vai ser o parque tecnológico. Nós temos um programa na Amapá chamado CBN Startups, que é para a gente evangelizar sobre o universo de startups. E aí falar um pouquinho sobre como que a gente se transformou no segundo estado mais inovador da Amazônia, no estado que é o mais pobre do Brasil, no estado que não tem fundo de investimento, não tem investidor anjo, não tem hub de inovação, não tem incubadora. E como que o Amapá conseguiu avançar tanto assim? Com criatividade. Primeira coisa, a gente mudou o conceito de MVP. Nós não chamamos de mínimo produto viável. Nós chamamos de mínimo produto vendável. Por quê? Porque as nossas startups não têm um capital anjo para suportar a operação, o início da operação. Então, ela tem que começar vendendo. E aí, quando começa uma startup, a gente já apoia na comunidade. Se você vê o @Tucujuvale, que é a nossa comunidade de startups, nós só seguimos startups amapaenses. Por quê? Porque tudo que a startup publica, a gente pede para ela adicionar o collab da Tucuju e a gente joga para os stories e marca aquela startup que ela ganha seguidores, ganha cliente e faz vendas. Então, a Amapá sempre diz, ou a startup começa vendendo ou ela começa morrendo. Então, a gente prefere que ela comece vendendo e a gente é muito forte nisso. A gente, por necessidade, se aprofundou muito nisso. Se você for na Proeste, você vai ver que tem um time de inbound marketing, um time de outbound, um time de pré-venda, um time de closer de venda, e a gente usa inteligência artificial para trazer novos leads. E toda essa expertise da Proesc a gente também passa para as novas startups. Há 4 anos agora, o Amapá faz o melhor Startup Day do Brasil. Esse aqui foi o do ano passado, 1.400 pessoas numa sala. E o nosso Startup Day é muito animado, a gente faz uma festa, é uma boate, tem DJ, tem jogo de luz, percebe que tem jogo de luz, tem DJ, que tem um evento dentro. Então, você chega, tem festa, termina, tem barril de chopp, é uma festa. E no meio da festa tem palestras muito dinâmicas, muito rápidas, muito dinâmicas, painéis. Aqui O Amapá foi o único estado da Amazônia a ser escolhido para o encontro do G20.
e que foi o Startup 20. Aqui é a galera de todas as comunidades da Amazônia, Tambaqui Valley, Açaí Valley, Buriti Valley, Tapajós Valley, Atucuju Valley, toda a galera da Amazônia está nessa foto aí. E aqui está a Ingrid Bart, que era a presidente da AB Startups antes de mim, que me convidou para ser o candidato sucessor dela na AB Startups. Eu confesso para vocês que no começo eu disse não. Disse, como? Não é possível, um Amazônia, daí eu não acreditava que seria possível. Aí ela disse, Lindomar, a tua projeção é muito maior do que você pensa e tal. E aí passei um ano dizendo não. Quando foi no Startup Summit em Florianópolis, fui convidado para palestrar no Startup Summit, e aí nós fizeram um jantar para receber a gente lá, o pessoal de Florianópolis, e ela disse, Lindomar, é o último convite que eu vou fazer. Se não for você, nós não teremos candidato a AB Startups. E nesse momento aí eu disse sim, e sabia o tamanho do desafio, né? E nós fomos para a eleição e ganhamos a eleição da AB Startups, e agora tem uma Amazônia representando todas as startups brasileiras. Eu acho que é uma grande oportunidade para a gente democratizar o universo de startups, né? Aqui a força do nosso ecossistema, tá? Aqui o governador, o secretário de tecnologia, o presidente do Sebrae, a força do nosso ecossistema. Então, o Pacto pela Inovação nos deu isso, tá? A junção, é por isso que quero fazer esse Pacto Amazônia, que é para unir o ecossistema de cada estado em torno da inovação. Aqui, que eu falei, a gente só segue startups na Tucuju. O Amapá tem a melhor legislação brasileira para startups. Uma startup que nasce no Amapá, ela tem isenção de IPV, de PTU, de alvará, em vez de 5%, paga só 2% de ISS, e a gente está tendo um movimento agora de várias startups migrando para o Amapá, primeiro por causa do petróleo, né, que é questão de... já começou o movimento de petróleo, e segundo que o Amapá faz parte da SUFRAMA, né, então recebe recursos da SUFRAMA, e a SUFRAMA tem um fundo de 2 bilhões de reais para investir na Amazônia. E esse dinheiro, a maioria fica no Amazonas, a gente precisa espalhar esse dinheiro em toda a Amazônia. Legislação de startups também. A gente apoia os coworks. E agora a gente está tendo um movimento do surgimento de vários hubs de inovação. O Senai tem um hub, a Rede Amazônica criou o Hub Rede, são vários hubs de inovação no Amapá. Aqui alguns eventos que nós fazemos. Aqui foi os 10 anos da comunidade Tucuju Valley, que é a nossa comunidade, que é uma comunidade bem unida, bem aguerrida, e a gente tem Instagram, tem site, tem grupo de WhatsApp. O nosso grupo, a gente não diz que é um grupo, é uma comunidade mesmo. Então, você só entra na comunidade se for convidado. Tá? Não é você dizer, eu quero entrar para a comunidade, e você só entra e as pessoas só convidam se você merecer. Se for pelo menos em 1 ou 2 eventos de inovação, e aí você merece, alguém vai te convidar e você vai fazer parte de um grupo. É um grupo altamente movimentado, a Raíssa faz parte também. Aqui, missão para Floripa, a gente faz muito isso de levar startups para outros estados, para trocar conhecimento, para trazer novas experiências para o Amapá. Startup Summit Floripa. Tributei é uma das startups de sucesso do Amapá. O Amapá tem várias startups que são líderes nacionais na sua área. A Tributei é líder em tributos de ICMS do Brasil, a Proesc é líder em gestão escolar, o Orça Fácil é líder em orçamento de obras, a SoulRev é líder em gestão de revendedoras. Então, nós temos
Assinadoc, líder em assinatura de documentos, assinatura digitais de documentos. Temos várias startups que são top 1 e top 2, top 3 tem vários também, a nível de Brasil. Aqui, Banco Bia. Algumas startups no 100 Startups Watch. Bioprotein, Cavão de Açaí. Aqui algumas startups de sucesso do Amapá, mas quero mostrar para você isso aqui. Ó. Como que a gente, do Pacto pela Inovação, nós criamos uma metodologia. Eu evangelizo para difundir essa metodologia que vem dando tão certo para nós, para as pessoas também conhecerem. Percebe que é só essa tela aí, é simples, startup gosta de coisas simples, e ela tem 5 fases: curiosidade, ideação, operação, tração e escala, que é o caminho que uma startup faz para chegar até ser uma startup em escala. Então, no Amapá, a gente faz muito evento de curiosidade, a gente chama de jornada de curiosidades. Nós fizemos esse ano, acho que mais de 30 eventos de curiosidade. Então, a gente alarga a boca do funil. O que é um evento de curiosidade? É como o Startup On, da AB Startups. É um evento que te leva várias startups de sucesso para palestrar, fazer pitch, palestrar. O objetivo do evento de curiosidade é despertar a curiosidade para o universo de startups. Então, as pessoas saberem que existe um ecossistema, que existe startup de sucesso, que existe uma aceleração, que existe uma pré-aceleração. Então, despertou a curiosidade, a gente faz depois eventos de ideação. Ideaton, Startup Weekend, que é para gerar ideias. O evento de ideação ele tem 2 objetivos. Primeiro, gerar ideias, e segundo, gerar comunidade. As pessoas saem do evento de inovação, de ideação, sabendo que existe uma comunidade e louco para entrar na comunidade também, para fazer parte daquele movimento. Depois a startup passa a gerar dinheiro, a vender, que a gente só diz que é startup quando ela está vendendo, não, essa é uma criatividade nossa também. Então a gente só apoia startup que está vendendo, que é para forçar as startups a venderem. Está vendendo, aí entra para a comunidade e a gente apoia e abraça. Então, entrou em operação, a gente linka essa startup com uma pré-aceleração e depois com uma aceleração. Qual é a diferença da nossa pré-aceleração para a aceleração? A pré-aceleração, o foco é no empreendedor, para formar muitos empreendedores preparados para o universo de startup. E a aceleração, o foco é no produto, para a gente pegar produtos que já estão vendendo, dar um banho de loja, colocar máquina de venda, fazer identidade visual e fazer esse produto vender em larga escala para outros estados e até para outros países. Tá? Então, esse é alguns dos nossos segredinhos no Amapá para se transformar no segundo estado mais inovador da Amazônia. Aqui é sobre ecossistema, né, a importância do ecossistema, e o Pacto pela Inovação é muito para isso, para a gente fazer o ecossistema jogar junto. Porque muitas vezes a academia puxa para um lado, né, as startups para o outro, o governo para um outro lado, a prefeitura para um outro lado, investidores para um outro lado, e o Pacto pela Inovação é isso, é dizer, olha, esse é o nosso objetivo, vamos definir um objetivo comum, vamos criar uma metodologia e vamos jogar junto. Tá? Então, não adianta ter um ecossistema se ele não jogar junto. Você pode ter o melhor time de craques. Se ele não for bem treinado para jogar junto, para um ajudar o outro, sabe, não consegue fazer gol. Aqui algumas pessoas da comunidade, mas tem vários líderes. A Tucuju, a nossa comunidade ela é horizontal, ela não tem um chefe, não tem um diretor, não tem um presidente. Horizontal, todo mundo é igual. Em algum momento, alguém se destaca mais e faz mais ações, mas não tem um... A gente diz que a gente é membro da comunidade Tucuju Valley. Tá? Ninguém é líder, ninguém é presidente. Aqui mais algumas iniciativas. Aqui foi o primeiro Pacto pela Inovação,
governador, senador Davi, que atualmente é o presidente do Senado, senador Randolfo, que é o braço direito do governador, do presidente da República, aqui deputados, startups, secretário de Ciência e Tecnologia. Então, aqui foi o nosso Pacto pela Inovação. E quero, se Deus quiser, ter o objetivo de expandir esse pacto para todos os estados e prefeituras do Brasil, para a gente criar mini ecossistemas de inovação e aí, no final, a gente vai alcançar a nova missão da B Startups, que é transformar o Brasil no país das startups. Obrigado.